Bom, gente, hoje eu tô com a Ana Macauscher. Eu sempre tenho problemas com a pronúncia de sobrenomes, mas eu treinei aqui, acho que eu falei certinho. Ela me contou até que é de origem escocesa, né? Escocês o sobrenome dela. E, bom, a Ana, ela é uma profissional que tem a carreira dela voltada a pessoas, já teve algumas posições mais de recrutamento e seleção, e o que me fez convidar a Ana a participar desse bate-papo foi justamente uma passagem que ela teve de 2014 a 2018 numa área de recrutamento, principalmente de a Joana vai contar mais para a gente, mas numa empresa gigantesca, numa multinacional, na Turner. E se você pensar assim, pô, mas o que é essa tal de Turner? Eu vou falar alguns canais que estão dentro do grupo Turner. Você me corrija se eu estiver errado, Ana. Mas o Esporte Interativo, CNN, TNT, Cartoon Network e vários outros canais aí de televisão você estão dentro da Turner. E a Ana era responsável, então, por fazer o recrutamento e a seleção dos estagiários. Então, Ana, muito obrigado por topar participar. A ideia desse bate-papo é fazer algumas perguntas, então, sobre como funcionam esses processos de recrutamento, seleção, você me passar as suas impressões, mas brigadão por participar. Legal, João. Prazer é meu. Contar um pouco da experiência como RH. Então, eu entrei em 2013 no esporte interativo. Ainda não existia a compra da Turner. Fazia recrutamento ali para num cenário diferente, né? Para uma empresa mais independente, mais pegada de startup. E aí, em 2015 veio a compra da Turner e eu passei a recrutar para todos os outros canais, já nesse contexto de multinacional. E entrei como trainee, fui estagiária em algumas empresas também. Então, ao mesmo tempo que falo do ponto de vista de RH, também tem aí a lembrança do que eu passei enquanto estagiária, nos meus processos seletivos, no processo de trainee. Mas vai ser ótimo bater esse papo aí com você. Legal, Ana. Só para entender um pouquinho do seu background, a sua formação é em quê? Eu me formei em comunicação social na Federal de Juiz de Fora, que é de onde eu sou. E aí, no meu último ano, eu já me apliquei para o programa de trainee do esporte interativo. O esporte sempre foi uma grande paixão. E aí passei, me formei em setembro de 2013, em outubro eu estava no Rio já e fiz a carreira na empresa até a minha transição de carreira, que é onde eu estou hoje trabalhando na área de treinamento e desenvolvimento. Mas me formei Legal. em comunicação, fui trabalhar com RH. Então, você entrou lá como estagiária. Eu entrei como trainee. Eu fiz estágios em outras áreas, área de comunicação muito ampla, então estagiei tanto para experimentar um pouco de jornalismo, um pouco de publicidade e propaganda, mas já entendia nessa época que a área de pessoas era algo que me chamava atenção. E aí, no meu processo de trainee, eu já tinha essa visão de um dia ocupar uma cadeira na área de recursos humanos. Bacana, bacana. Então, olha, eu queria fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: você consegue dar uma visão geral para a gente de como que funciona todo o processo de recrutamento e de seleção dessas grandes empresas? Eu sei que a sua experiência foi com esporte interativo e depois com a Turner, mas eu acho que existe alguma similaridade entre as etapas desses processos. Dando uma visão geral de como que funciona, você consegue dizer como que funciona de forma geral cada etapa? Depois a gente entra nas etapas. Mas qual é o flow do negócio? Claro, João. Essa é uma área até importante dizer, assim, ela tem se transformado muito, né? Acho que do mesmo jeito que a gente tem no mercado hoje algumas fintechs, eu tenho visto muito movimento das HR techs. Então, empresas que chegam para automatizar um pouco o processo seletivo que, confesso que do ponto de vista de RH, ainda é muito manual. Ainda tem aquela coisa do grande volume de currículos, seja num vagas.com, ou seja até no papel, que a gente recebe currículo no papel ainda, é muito para gerenciar. Mas, de forma geral, esse processo começa com uma triagem, que pode ser por currículo ou por algum teste, alguma, digamos assim, alguma barreira que você coloca para já começar a filtrar. Então, cada etapa, na verdade, é um filtro, e geralmente a gente tem uma inicial, que é uma análise de currículo, ou algum teste que a gente coloca, a empresa coloca em alguma plataforma. Quanto mais automatizado, claro, às vezes nessa etapa, por exemplo, você já consegue fazer algo de fit cultural, um teste em que você já deixa ali algumas pessoas que o algoritmo vê que você não tem tanto a ver com a empresa, com a cultura. Depois, geralmente, vem uma dinâmica de grupo, que pode acontecer de diversas formas, mas tendo já feito essa triagem, por teste, por currículo, a gente chega numa dinâmica de grupo para começar a levar para a entrevista com o RH, depois com o gestor, diretor, e aí depende da hierarquia,
mas você já tem um volume bem menor nessa etapa para você dar conta de entrevistar todas essas pessoas, dado que geralmente os processos são para ontem, os gestores precisam dessas pessoas para ontem. Então, geralmente o fluxo é esse para terminar com uma entrevista final, seja com o CEO, com o diretor, e aí sim iniciar o processo de contratação. Legal. Uma curiosidade, eu sempre pensei assim, às vezes eu estagiei durante alguns anos na L'Oréal, e aí eu via que às vezes, pô, um estagiário queria sair, ou então não estava muito bem e era cortado, e aí era muito rápido o preenchimento da vaga. Eu ficava pensando, pô, o pessoal que está lá na linha de frente da RH deve ter uma dor de cabeça doida, né? Para ter que, do nada, ter que achar a pessoa. Muitas vezes o que acontece, e para o RH é bom que isso aconteça, você forma ali um banco, né? Então, muitas vezes, e isso é até bom aqui, pessoal, isso não é papo de RH. Muitas vezes a gente gosta do candidato e não tem a vaga na hora. Isso já me aconteceu várias vezes. E eu era muito transparente, falar, olha, seu perfil é ótimo, você tem tudo a ver com a empresa, mas eu não vou te encaixar aqui em qualquer lugar só para você entrar. Vamos ficar em contato, quando eu tiver essa vaga, você está dentro. Isso já aconteceu várias vezes. E é ótimo quando isso acontece e a pessoa ainda está disponível. É claro que sempre tem o risco de perdê-la, mas muitas vezes no momento em que um estagiário sai, ou é desligado, ou pede para sair, dependendo do processo seletivo, e se você consegue gerenciar um banco de currículos, de talentos, você já tem a pessoa certa, e aí é bom para todo mundo. De fato, é um processo mais rápido. Legal. Você falou sobre uma outra coisa agora, quando estava expondo as etapas do processo, que eu tenho visto muito, e eu acho que está numa crescente, que é o fit cultural. Pelo menos na época que eu fiz processos seletivos, e aí a gente está falando de, sei lá, 7 anos atrás, mais ou menos, 6 anos atrás, eu não me lembro, não me recordo de ter encontrado tantos testes de fit cultural, e eu vejo agora uma galera perguntando sobre isso. O que é esse fit cultural? Como que funciona? Boa pergunta, João. Eu confesso que eu também não lembro de ter feito nenhum quando eu entrei nas empresas. E, na verdade, é algo que é extremamente estratégico, porque o que acontecia num processo tradicional em que você ia chegar só na entrevista para avaliar a cultura ou na dinâmica de grupo? Você perde muito tempo. Cultura é o mais importante. Se você tem os valores alinhados com a empresa, claro, é difícil dizer o que é mais importante, mas isso é um critério primordial, que geralmente a empresa não vai abrir mão. Deixar para descobrir isso lá na frente é uma perda de tempo, de energia, de dinheiro. Então, o que as empresas fizeram foi tentar automatizar um pouco algo que pode ser subjetivo, que é cultura, mas como, por exemplo, eu descrevo a minha cultura em valores, como eu descrevo meus valores em comportamentos e como eu coloco esses comportamentos em algum tipo de teste, em algum tipo de game, para verificar. E esse teste é muito legal porque ele não tem certo e errado. É fit. Você pode combinar com essa cultura ou não. Eu posso ter tudo a ver com a Ambev, eu posso não ter nada a ver com a Ambev. Posso ter a ver com esporte interativo, posso não ter a ver e tá tudo bem. É até um feedback para você olhar para outra coisa, né? Dar lá um fit baixíssimo, um fit super alto. Colocar essa etapa no início do processo é super estratégico. Então, é justamente ver esse match, né? Falando aí numa linguagem mais atual, se deu match realmente de cultura, de visão do Legal. candidato à empresa. Legal. Uma pergunta é o seguinte, eu vejo, às vezes, assim, alunos falam comigo, João, eu vou ter um teste de fit cultural na L'Oréal. Como que você acha que eu tenho que responder as questões para o meu fit combinar com a empresa? Então, tem muita gente que tenta, entre aspas, dar uma roubada, porque tem muita vontade de trabalhar na empresa. Eu também entendo o lado da pessoa. Pô, quando eu estava na faculdade, no começo da faculdade, eu olhava lá a Ambev e pensava, pô, esse negócio de meritocracia, empresa tipo banco, eu me amarrava, assim. Aí, se um dia eu não cheguei a prestar processo para lá, mas eu fosse prestar, eu acho que eu ia pensar nisso também. Pô, como é que eu envieso as minhas respostas para responder o que a empresa é? E o que você diz para essa galera? Qual o conselho que você daria para essa galera? Faz isso mesmo? Melhor não fazer? Qual a tua opinião sincera sobre isso? Cara, sinceramente, assim, dá para fazer. Talvez você até passe, talvez você seja aprovado lá pelo algoritmo. Mas o que vai provavelmente acontecer, você pode avançar nesse processo, no momento em que você chegar na mão de um RH ou na mão de um gestor, se você não tem nada a ver com a empresa, isso em algum momento vai aparecer, em alguma etapa vai aparecer.
E se não aparecer, e se por um acaso você entrar, amigo, azar é o seu. Se seus valores não têm a ver com a empresa, eu sei que às vezes a gente tem essas vontades, mas e aí vem um ponto muito importante que é muito difícil falar de processo seletivo sem falar de autoconhecimento. Então, dá um passo para trás e entender ali quais empresas você gostaria de trabalhar e por quê. Porque tem empresas que fazem um puta marketing, são grandes marcas, mas elas são completamente diferentes uma das outras, né? E aí tem gente que fala, poxa, eu sonho em trabalhar numa grande empresa. Mas qual grande empresa? De qual segmento? Por quê? O que te chama atenção? É só o fato dela ser grande? Porque quantas grandes empresas existem, né? Então, acho que a reflexão é muito essa. O que te faz querer trabalhar nessa empresa? E aí, qualquer etapa que você dê uma burlada, não é uma competição. Talvez vencer não seja vencer. Exatamente. Porque eu também vejo uma visão muito de curto prazo, né? O cara quer passar naquele processo para começar a trabalhar na empresa, mas ele não percebe que depois de 2, 3 anos, se ele continuar lá, esse desalinhamento cultural, né, de valores, vai fazer dele uma pessoa infeliz ou dela uma pessoa infeliz, né? Exatamente. É a cultura que no momento do aperto vai te segurar numa empresa, no momento de uma alta demanda que está difícil, é isso que vai te segurar. Então, imagina se não tem esse elo, né? Imagina se você não está ligado. Pode significar aí na sua carreira, no seu currículo, uma perda de tempo, né? Legal. E assim, de forma prática, Ana, vamos supor que eu tenha 3 empresas que eu penso em trabalhar, seja como estagiário, trainee, analista. O que você recomenda para as pessoas poderem saber mais na prática sobre as empresas? Porque foi o que você falou. Às vezes a própria empresa não revela isso de forma tão aberta. Assim, algumas fazem, por exemplo, o caso da Ambev lá. Todo mundo que trabalha da Ambev tem orgulho de falar, não, aqui, olhar 12 horas por dia, conseguir resultado, quem consegue resultado sobe, quem não consegue cai. Mas nem todas as empresas são tão abertas e claras assim. Como que eu posso fazer para entender melhor qual é a da empresa? Vamos lá, João. Eu sou fã de um comportamento mais cara de pau. Então, o que eu faria é o seguinte: começaria pelo básico, claro. Todas as informações disponíveis sobre essa empresa na internet. Só aí já tem muita coisa. E eu não estou nem falando aqui de site, gente. Site é o básico. Materiais oficiais dessa empresa é o básico. Mas entrevistas recentes. Eu lembro que quando eu entrei no esporte interativo, e talvez esse caso seja uma boa ilustração para a sua pergunta, porque eu, obviamente, pesquisei tudo sobre a empresa, já consumi o canal, então nessa parte estava um pouco mais fácil. E aí eu comecei a ver as entrevistas dos sócios, entender um pouco da linguagem, o que eles falavam, qual é a forma que eles falavam. E só aí você já pesca um monte de coisa. Eu falei, empresa completamente informal, empresa completamente jovem, por tudo que eu tô pegando aqui. Poxa, os fundadores vêm de mercado financeiro. Você já tem uma ideia do perfil. E você vai traçando isso na sua cabeça. E aí, rede social, LinkedIn, Facebook. Não tinha amigos que trabalhavam lá, mas eu tinha amigos de amigos. E aí vem a cara de pau. E eu lembro que eu perguntei para uma pessoa que era super conhecida, distante. Mandei mensagem, tô entrando no processo de trainee, vou ter uma dinâmica de grupo. E eu acho que eu não pedi nenhuma dica, porque a pessoa não era do RH, mas eu perguntei alguma coisa genérica, tipo, quais são os assuntos mais quentes aí na empresa? Você pode me dar alguma informação, alguma coisa que possa me ajudar? Quero muito trabalhar aí. Cara, dificilmente a pessoa vai negar, né? Poxa, alguém querendo fazer parte do time ali junto com você. E aí eu lembro que essa pessoa me respondeu, olha, realmente não tenho muito contato com o RH, nem sabia que a gente ia ter um processo de trainee, mas, cara, a gente só fala de Copa do Nordeste aqui dentro. É só esse assunto. Todas as áreas, a gente está mobilizado para isso, todo mundo trabalhando para fazer acontecer. Pesquisei tudo de Copa do Nordeste, não conhecia a competição, cheguei na dinâmica de grupo, case sobre a Copa do Nordeste. Então, vai atrás, tem informação, se conecta com as pessoas, que dá para você olhar nas entrelinhas ali e pegar muita informação da cultura da empresa, e isso é uma vantagem competitiva muito grande nos processos seletivos. Legal. Eu tenho até uma história que eu acho legal compartilhar também. Eu, quando comecei a trabalhar na L'Oréal como estagiário, eu sentia uma característica muito forte que era a seguinte: a L'Oréal é uma empresa muito orgânica, tem pouca coisa registrada, pouco processo, apesar de ser uma empresa enorme, só aqui no Rio, com mais de 1.000 funcionários,
as coisas são muito assim de se comunicar, de falar com a outra área, de buscar informação e assim vai. Então, eu entrei e depois de um tempo eu comecei a perceber que o RH olhava muito isso nos candidatos. Tinha que ser alguém que tinha minimamente uma facilidade para se comunicar, porque se fosse uma pessoa muito introvertida, ela não ia conseguir abrir um Docs e encontrar o processo mapeado. Ela certamente teria que ligar, falar, ir na mesa de alguém e perguntar. E aí, quando algum amigo meu ou alguma amiga minha falava, pô, o que você acha que você me dá de dica para o processo? Aí eu falava, ó, tenta mostrar que você é uma pessoa que consegue expor bem as suas ideias, com clareza, que você se comunica bem. Justamente isso que aconteceu contigo. Você tendo alguém lá de dentro para te dar algum insight, alguma dica, né? Às vezes te dá informação para performar melhor num processo desse. Né? E vamos supor que nem fosse o caso ali da dinâmica de grupo, mas eu já estou por dentro de algo. Na hora de conversar com o gestor ou com o RH, se eu falo de Copa do Nordeste, conectei. É como se eu estivesse dentro da empresa já. Falo, poxa, essa menina tem uma coisa diferente. No mínimo, ela fez uma pesquisa tão boa que ela sabe do que a gente só fala aqui, qual é o projeto mais importante da empresa. E aí, se você tem a oportunidade de chegar numa entrevista com um gerente, com um diretor, você fala a língua dele, você vê que a preocupação dele é algo que você tem domínio, que você sabe o que está acontecendo, é algo que te diferencia, que salta aos olhos, que já é muito diferente. Então, é essa comunicação que não é tão óbvia, mas que muitas vezes os candidatos deixam passar, né? Eu lembro que já numa etapa de entrevista, por exemplo, a pessoa, na verdade, ia na dinâmica de grupo e aí a gente, super informal, super jovem, a pessoa via que o próprio RH era um RH de pessoas jovens e tudo na empresa comunicava uma informalidade. A pessoa chegava lá para a dinâmica de grupo, às vezes 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, botava todo mundo no videogame. Falei, galera, tem um videogame aqui, tem um frigobar aqui, fiquem à vontade, daqui a pouco a gente chama vocês, beleza? Já é? Já é, ok. E aí a pessoa vai e te chama de senhora. Aí na entrevista, toda engomadinha. Lê o ambiente. Se você tem a oportunidade de fazer uma atividade dentro da empresa, como as pessoas se vestem aqui? Como elas falam umas com as outras? Se elas são informais, se adapta, eu vou ser informal também. Eu vou mostrar que eu já tô aqui dentro, que eu sou o perfil da empresa. Então, é esse tipo de leitura que muitas vezes a gente acaba deixando passar enquanto candidato. Legal, legal. E aí, só pegando um gancho no que você falou, eu acho que isso vale até para a própria vestimenta, né? Porque tem algumas empresas em que você ir de roupa social, camisa social e tal, é importante pra caramba. Para outras, Exatamente. talvez isso não seja tão necessário, né? E tudo comunica. Você vai fazer uma entrevista na dúvida, é claro, não estou falando para pecar pela informalidade, mas lê o ambiente. Na dúvida, é claro que você vai um pouco mais arrumado, mas depois é importante você ir se adaptando também. Muitas vezes o processo é longo, você tem muitas etapas, então vai se adaptando, se adapta à linguagem, usa as mesmas palavras que aquelas pessoas estão usando, o rapport que a gente chama, né? Cria aquela conexão. Isso é extremamente importante. E aí, óbvio, você vai fazer uma entrevista no mercado financeiro, beleza, você não vai mal arrumado, né? Você vai engomadinho, é se adaptar mesmo. Claro, perfeito. Então, o que eu queria agora, Ana, é entrar em algumas partes do processo. Então, eu queria começar falando um pouquinho de currículo e depois a gente falar sobre dinâmica e sobre entrevista, que é a parte mais comportamental do processo. Mas começando pelo currículo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você que teve no RH, fez um recrutamento durante um tempo, tem alguma coisa que se eu fizer no currículo, ela está cortada, está eliminada? Ou essa é uma resposta meio difícil de dar? Cara, é difícil, mas, de novo, né? Tudo comunica. Erros, assim, de concordância, de português, de gramática, é algo que até pela natureza da minha formação me importa bastante, né? Me passa uma sensação, uma percepção que você não teve nenhum cuidado de montar o seu currículo, de pedir para um amigo revisar. Então, é essa mensagem que me passa, né? Tá tudo bem, talvez você não ser o papa da língua portuguesa, mas é um cuidado. Então, esse, para mim, é algo que eu olho e já dou aquela, poxa, tá errado, né? A própria diagramação tem que fazer algum sentido, né? Às vezes a pessoa falam para ela que o currículo tem que chamar atenção porque são muitos, e ela faz uma coisa completamente
papagaiada, coloca cor, coloca foto, coloca muita informação. Então, eu não diria que, assim, no meu ponto de vista, algo que elimine de cara, mas eu acho que tudo isso passa a percepção do quanto você teve cuidado para montar aquela informação, né? O currículo é uma informação e muitas vezes é o primeiro contato que eu vou ter com você. Eu vou olhar seu nome, eu vou olhar talvez a sua idade, vou olhar a sua formação. Então, é muito importante que isso esteja limpo, né? E a regra de ouro do currículo, para mim, é menos é mais. Não precisa encher de coisa, mas coloca as informações certas. As informações Legal. que a vaga para aquela empresa são coerentes. Então, falando de informações certas, em termos de organização e talvez até em termos de, se a gente pudesse fazer um ranking de informações que você, como RH, analisa no recrutamento. O que você olha primeiro? A formação acadêmica ou as experiências? Tem alguma forma como você analisava os currículos? Não, começo por aqui, depois eu venho aqui e assim vai? João, acho que até pela disposição que é mais tradicional, eu olho a formação primeiro, o que não significa que é o mais importante, né? Eu olho pela disposição. Então, começo pela formação, onde eu coloco mais atenção nas experiências. E aí depende, né? Se é uma posição de estágio, talvez para vaga específica, talvez a formação seja mais importante. Ou se é uma vaga de analista, por exemplo, eu já preciso de uma experiência, de uma certa vivência, eu chamo mais atenção para as experiências. Ou uma vaga super técnica, eu vou lá nas habilidades, nos cursos, nas formações que essa pessoa tem. Então, acho que depende bastante da vaga. Legal. E aí, quando a gente fala de experiências, você entende que é melhor a pessoa só pontuar a área que ela atuou, ou você acha que faz sentido no próprio currículo ela tentar fazer um pequeno resumo de como que foi a experiência? Eu vou tentar exemplificar para ficar mais clara a minha pergunta. Eu, por exemplo, trabalhei como estagiário na área de supply chain da L'Oréal. Você, como recrutadora, gostaria de ver, por exemplo, coisas que eu fiz nessa área, ou só saber que eu tive a posição de estagiário de supply chain já é o suficiente? João, eu acho que o currículo é um grande quebra-cabeça, na verdade, porque você tem um espaço limitado para colocar uma quantidade de informações. Então, na verdade, é brincar muito com essas peças. Eu consigo aqui colocar de forma resumida o que essa área fazia, ou talvez eu tenha um resultado muito bom nessa área que eu não posso deixar de comunicar. Poxa, por conta do meu trabalho, nesse ano, a gente dobrou a meta, dobrou o faturamento. Você precisa colocar isso. Eu quero ver seus resultados também. Agora, não é tão relevante falar o que essa área fazia. Talvez aqui o peso maior seja na empresa. Poxa, eu preciso que essa pessoa saiba que eu trabalhei na L'Oréal. A vaga que eu estou me candidatando é de supply. Então, colocar que eu trabalhei em supply é super importante. Então, é um campo que tem poucas respostas prontas e muita adaptação. Com qual vaga eu estou tentando? Vale a pena descrever um pouquinho? Ou talvez, se eu descrever, vai ser espaço que eu estou ocupando aqui do meu currículo, eu estou poluindo. Então, não tem esse padrão. E pelo que eu entendi, então, você acha que tem que ter uma personalização do currículo para cada vaga que você aplica? Não é o mesmo currículo que você manda para todas as empresas? Seria o ideal. Seria o ideal, porque são informações disponíveis que, para cada empresa, a relevância pode mudar muito. É muito normal que você, por exemplo, tente vagas diferentes, não só na mesma área, em empresas diferentes. Qual é a lógica de você mandar exatamente o mesmo currículo, né? A não ser que você olhe ali e fala, não, realmente eu não tenho nem o que adaptar. Tenho aqui, sei lá, no meu primeiro período de faculdade, não tenho experiência, os meus cursos são esses, mas são poucos os casos, né? Acho que geralmente as pessoas têm, pelo menos, poxa, fiz um intercâmbio, fiz um trabalho voluntário, trabalhei com meu tio na empresa tal. Então, usar todas as informações que você tem, resgatar ali do seu passado, as experiências que você viveu, olhar para essa empresa, olhar para essa vaga e se perguntar o que um recrutador gostaria de ver num currículo para essa vaga? Quais são as competências que ele está procurando? Como eu mostro por meio do meu currículo que eu tenho essa competência? E você faz essa seleção e brinca, joga com essas informações que você tem
e monto o melhor currículo possível para aquela vaga. Então, o ideal é que seja personalizado. Legal. Ana, uma curiosidade sobre o currículo. Tem muita gente que fala que tem, sei lá, Excel avançado e chega na hora da vaga e você vê que tem, sei lá, um Excel básico, ou então inglês fluente e tem muita dificuldade de se comunicar em inglês. Isso acontece? Acontece e eu acho que é a mesma questão que a gente falou do fit cultural, né? É um risco muito alto. É um risco muito alto você, não vou nem dizer mentir, mas essa aumentadinha, ela pode custar caro, porque muitas vezes pode ser que eu lembro que a gente fazia umas vagas lá para cuidar da parte de negociação de direitos internacionais. O estagiário ia em algum momento falar com a UEFA, ia falar com a Conmebol, sei lá. E tá tudo bem que você não tem inglês fluente, só me diz que você não tem, porque para essa vaga eu preciso de alguém que tenha. Então não tem vantagem nenhuma você me falar, porque imagina se você entra na empresa, você conseguiu o que você quer, e aí na tua terceira semana eu toco o telefone e alguém da UEFA e você tá enrolado, tá nervoso. Então não tem muito benefício. É o que você falou do pensamento de curto prazo, né? Eu entrei na empresa, legal, mas depois eu vou me ferrar porque eu não tenho aquela competência. E nem tudo dá para correr atrás. Vou correr atrás aqui, vou aprender, vou do intermediário para o avançado, fazer um puta curso de Excel que tem aí no mercado, que eu já ouvi falar, e vou ficar com um nível impressionador, mas tem competência, tem habilidade que não dá tempo, amigo. Ou você tem, ou você corre atrás antes e coloca como meta, falando, daqui a 6 meses eu me candidato nessa vaga e vou estar com inglês melhor. Que é algo que eu já fiz. Já entrevistei gente, falei, tudo bem se a gente mudar para inglês agora? Não, quer dizer, cara, tava na vaga, você tem algum problema, não sei o quê. É que na verdade, falo, beleza, poxa, mas eu quero muito. Eu falei, tranquilo, daqui a 6 meses, que tal você entrar num curso, praticar bastante, tentar essa vaga daqui a pouco, a gente precisa do inglês. Tá bom. Então acontece. E Ana, você já fez isso então? De perguntar no meio da entrevista, problema se a gente mudar para inglês agora? Acontece isso? Porque comigo nunca aconteceu, mas eu já vi pessoas falando. João, sendo bem sincera, não lembro de ter feito isso com vaga de estágio. Até porque nível avançado ali não eram para todas as vagas. A gente realmente pedia quando precisava. Não lembro de ter feito isso em vaga de estágio, mas em vagas de trainee, de analista, que a gente colocava que era pré-requisito, sim. Sim, porque eu já aproveitava para testar. E muitas vezes tem, por isso que eu falei desse sentimento de, às vezes tem o candidato um sentimento que ele está competindo com o RH. E, cara, o RH não quer te sacanear. Eu realmente preciso de alguém que fale inglês. Se eu não usar da minha entrevista para testar um pouco, para bater um papo com você, vai ser ruim para mim e para você. Então, não é para deixar nervoso, não é para sacanear, é porque eu realmente preciso daquela competência. Então, isso às vezes acontecia. Em alguns casos, na maioria, as pessoas ficavam nervosas e com certeza não falavam tão bem quanto elas falariam no dia a dia. E tá tudo bem, né? Não tô ali para sacanear, é normal num momento de nervosismo. E vai ficando melhor depois, né? E eram perguntas bobas. Como é que você chegou aqui na empresa? Só para eu ver de fato se a pessoa conseguia falar. Então, já fiz Legal. isso. Legal. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a gente acabou falando de Excel e de inglês. Você, como pessoa, como profissional do RH, consegue pensar em conhecimentos, em habilidades mais específicas que assim, são talvez habilidades essenciais? É claro que nem todas as vagas precisam de inglês, nem todas as vagas precisam de Excel. Mas você saber Excel e você saber inglês é fundamental, por exemplo, para disputar um processo de trainee. Você conseguiria colocar outros elementos como elementos talvez fundamentais em termos mais de coisas, conhecimentos e habilidades, né, e coisas mais competências técnicas dentro desse leque para se juntar ao inglês e ao Excel? João, acho que acaba variando bastante de acordo com o mercado, de acordo com a vaga, né? Lá, por exemplo, por ser uma empresa muito voltada para a mídia, e o que você falou um pouco da L'Oréal, né? A capacidade de comunicação, a habilidade de comunicação verbal, por exemplo, era muito importante. Então, de fato, ter alguém que conseguia transitar entre as áreas, falar com o cliente, negociar com o fornecedor,
Então, habilidade não é só oratória, né? Mas, de fato, de se adaptar ao perfil, de manter uma boa conversa. Então, habilidade de comunicação. Nesse mercado, a gente também tinha muitas vagas com um olhar mais ou jornalístico ou artístico, então um pouco ali não só de apresentações, de PowerPoint, o próprio Photoshop, enfim, softwares de edição de vídeo, mas aí acaba entrando muito nos segmentos específicos, né? Então, eu lembro que quando eu contratava para a área de design, de videografia, por exemplo, que dentro de uma emissora de TV é uma área muito relevante, eu nem olhava para Excel. Eu ia olhar para os softwares mais usados de edição de vídeo, etc. E esse era um pré-requisito para essa posição. Vagas mais administrativas, aí sim a gente olhava para o Excel. Inglês, pelo menos intermediário ali para todas as posições, principalmente depois que a empresa foi comprada. E aí começam os diferenciais, né? Poxa, falo espanhol também. Vagas, sei lá, mais de tecnologia. A pessoa tem algumas certificações de programação, alguns cursos nessa área. Então, é bem, bem variável. Mas eu colocaria aí, acho que inglês e Excel ainda são os que geralmente vêm assim no combo da vaga, sabe? Olha, preciso de alguém com Excel, inglês e a descrição da vaga. Você começa o pré-requisito colocando Excel, inglês e depois você vai pensando no... Exatamente. Se não souber Legal. aqui, nem chega. Legal. Bom, agora, Ana, eu queria ir para uma próxima etapa. Meu currículo foi aprovado, fiz o fit cultural e tem alguma coisa a ver com a empresa, beleza, vamos para a próxima etapa, que pelo que você explicou lá no começo, costuma ser a dinâmica. E aí, de acordo com o seu desempenho na dinâmica, você vai para a entrevista com a RH e com o gestor. Como que funciona essa dinâmica? Para uma pessoa que nunca participou de uma dinâmica na vida, o que é esse negócio? Vamos lá. Dinâmica de grupo geralmente é a etapa que o RH mais gosta e a etapa que o candidato menos gosta. Então já começa a desmistificar por aí, né? E eu vejo muita gente, muitos amigos falando: poxa, odeio dinâmica de grupo, não gosto de dinâmica de grupo, me sinto avaliado. A notícia é: você está sendo avaliado em todos os momentos, né? Não é só na dinâmica de grupo. Geralmente ela consiste em dois momentos diferentes. Geralmente o RH aproveita para que nesse momento você possa se apresentar. Então, ali a gente olha não só a sua capacidade de comunicação, mas, e isso eu confesso que eu olho até mais, porque a comunicação, muitas vezes, o nervosismo acaba atrapalhando. E a gente, geralmente, não posso falar por todos os RHs, mas existe uma tolerância com o fator nervosismo, né? Mas tem uma informação que é o que eu mais olho ali, que é: se eu te der 30 segundos, ou se eu te der 1 minuto, que seja, ou se eu não te der tempo, inclusive, quais informações você seleciona sobre você mesmo para me contar? É o tal do pitch pessoal, né? O que você me contaria sobre você em 30 segundos que me faria não te esquecer naquele dia? E não precisa ser não precisa fazer uma papagaiada, mas se você me falar o seu nome, o seu curso, e que você quer muito trabalhar lá, no mínimo você já está igual a todo mundo, né? Então, que história sua é legal para eu saber? O que você consegue me contar sobre você? Então, esse é o primeiro ponto que a gente olha. E o segundo, bom, geralmente tem alguma atividade ali em que muito provavelmente, em 99% dos casos, você vai trabalhar em grupo. E por isso que eu falo que, enquanto RH, essa é a minha fase preferida, porque é muito difícil que haja algum setor na empresa no qual você não precise se relacionar, com habilidades de relacionamento. E eu entender como você trabalha em grupo, como você entende, por exemplo, um conceito de liderança, né? Porque tem gente que acha que é assumir, pega o papel, me dá a caneta, fala mais alto, fala: o RH tá gostando, olha como eu sou líder. Não deixa ninguém falar, não escuta ninguém, atropela todo mundo. Então, e muitas empresas pedem, né? Capacidade de liderança. E aí a gente confunde com esse perfil talvez mais agressivo, mais autoritário. Então, é um momento muito rico para a gente olhar como você interage em grupo, como você se comporta com o grupo. Geralmente são atividades que têm tempo, ou seja, tem pressão, tem um fator lúdico. E as pessoas geralmente mostram quem elas realmente são com esses fatores envolvidos. Quando você tem pressão de tempo, lúdico ou poder, você dá poder para alguém, coloca ali: fulano vai ser tal coisa,
são nessas situações que a gente mostra quem a gente realmente é. Porque até ali você pode estar se moldando, você pode estar sendo extremamente cuidadoso para usar as palavras corretas, fez um currículo impecável, você vai avançando. Ali é o momento que eu realmente vejo quem você é, como você age, quais são os seus comportamentos, se você tem inteligência emocional para lidar com todos esses fatores. Então é o momento que, de fato, eu vou entender como você se relaciona com outras pessoas, que é fundamental dentro de uma empresa. Legal. E você falou então que o RH está analisando o tempo todo, né? Porque geralmente nas dinâmicas você tem um momento para uma discussão interna no grupo e depois um momento para exposição do que foi conversado ali. E aí o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas se preocupam muito na hora que elas vão expor, falar para todo mundo, de falar bonito, mas na verdade, então, pelo que você está falando, a hora ali de trás é tão importante quanto o lá da frente, né? Isso é muito engraçado, porque eu lembro que quando eu coordenava a área de recrutamento e seleção, eu tinha o prazer de contratar estagiários para o RH, para trabalhar comigo, para desenvolver nessa área. E eu lembro e aí eu carregava todo mundo para as dinâmicas de grupo, colhia as percepções deles, ia desenvolvendo, né, aquelas pessoas. E eu lembro que uma vez, em alguma apresentação, eles olharam para mim, não sei se eu estava no celular ou se eu estava meio que desenhando assim na prancheta, e eles perguntaram: você não está prestando atenção? E eu falei: eu já prestei atenção no mais importante. Não, mas não é a apresentação? Não. Você colou lá no grupo na hora que eles estavam discutindo? Você viu que o fulano falou para o outro que a ideia dele era uma merda? Você viu que aquela menina não abriu a boca? Você viu que aquele garoto se exaltou? Você viu? Ah, não vi, estava olhando agora a apresentação, que é o resultado final. Falei: não, meu amigo, olha a jornada que é realmente mais importante, né? E é claro que eu exagerei aqui para fazer o ponto, a apresentação é importante, mas, cara, no final eu quero saber como você, no dia a dia, quanto tempo você está apresentando um projeto e quanto tempo você passa trabalhando no projeto, né? Eu preciso Sim, saber como você se relaciona com as pessoas. legal, Ana. Queria agora fazer um teste de memória, assim, seu. Numa dessas dinâmicas que você participou enquanto recrutadora lá atrás, você lembra de situações em que você observava um candidato ou uma candidata e abria um sorrisão, assim, de ver, pô, cara, gostei disso aqui, legal essa atitude. Só para trazer e ficar mais tangível para a pessoa que está assistindo, o que anima uma recrutadora? Legal, legal. Vamos tentar lembrar aqui, acho que na medida que eu vou falando, eu vou lembrando. Geralmente acontece algo em dinâmicas de grupo, assim, pode ser que aconteça, por exemplo, quase um acordo ali meio tácito entre as pessoas de ninguém vai ferrar ninguém, né? Fica aquele clima super amistoso, todo mundo é amigo, todo mundo tá tranquilo. E aí eu lembro que eu gostava muito, a gente tinha uma atividade que tinha que fazer um debate, e aí eu lembro que dava um tempo determinado, eu trocava rapidamente a argumentação. Falava: agora vocês são assim, vocês são assado, começa agora, vai. Naquela pressão assim. E tem pessoas que têm uma habilidade muito legal de discordarem, fazerem contraponto, sem serem estupidamente grossas ou sem serem submissas, né? Que é a tal da assertividade. Então, eu gostava muito de ver pessoas se comunicando de forma assertiva, colocando exemplo, embasando a argumentação delas. Então, a pessoa consegue embasar aquilo que ela está falando. E acho que um outro ponto que eu lembrei agora também, que eu lembro que me saltava muito os olhos, para aquela natureza de negócio era importante, é a capacidade de improviso. Então eu já deitei e rolei no chão, assim, com situações em que a pessoa tinha que dar uma resposta, tinha que sair de uma situação, e ela ia, criava, improvisava e se jogava, sabe? Tinha coragem ali para expor, que é um outro ponto. Acho que coragem, amigo, não você já tem. Claro que você não vai ser o louco, mas é muito importante. Tem gente que fala: mas eu não sei se eu fico mais quieto na minha, ou se eu me exponho mais, fico com medo de me expor demais. Eu preciso conseguir te avaliar. Tem pessoas que ficam tão apáticas que eu lembro depois da dinâmica de grupo, quando a gente sentava para discutir, tinha gente que a gente falava o nome e aí, gente, eu não conseguia avaliar essa pessoa. Eu mal tenho o que avaliar sobre ela. E você? Teve uma hora que ela falou tal coisa.
sabe? Eu preciso ter elementos para te avaliar, então eu preciso que você se exponha, eu preciso que você dê a sua opinião. Acho que esse é um ponto importante, né? Eu preciso que você seja você, eu preciso ter comportamentos seus para avaliar, senão você vai passar batido. E aí, como eu tenho gente que se destaca, não vai ser você. Tentar ser só mais uma ali para não chamar atenção negativamente, então não é uma boa estratégia, né? Porque na Não é. prática você não se destaca em nada. Legal, Exatamente. E o cuidado com esse se destacar também, né? Acho que o grande segredo é conseguir achar esse meio termo. legal, Dar espaço para as pessoas, mas ao mesmo tempo não ser apático e submisso. legal. E aí, a mesma pergunta que eu fiz lá atrás para o currículo, eu queria fazer agora para a dinâmica, você já até deu, nas suas respostas anteriores, uma passada isso, mas assim, o que o cara não pode fazer na dinâmica? Você falou sobre não querer ser o chefe autoritário, que quer pegar um papel, uma caneta e resolver tudo. Também não adianta passar do ponto e querer aparecer demais, porque às vezes isso fica forçado. Mas tem mais comportamentos que um candidato não deve trazer para a dinâmica? Eu iria muito para esses dois extremos, João. Então, primeiro, nesse nível muito exagerado de exposição, de você querer se sobressair a qualquer custo, e a qualquer custo, às vezes, vai para uma grosseria, enfim, para algo em que você quer ser muito assertivo e acaba sendo agressivo. Eu não vou falar coisas óbvias aqui, mas que a gente às vezes vê, que é falta de respeito com outras pessoas, né? Porque nessa de querer aparecer com pressão, principalmente se tem alguma dinâmica, alguma atividade às vezes a ver com competição, nossa, acontece, né? A pessoa desrespeitar alguém. Então, esse seria um extremo e o outro, de fato, assim, não vá para uma dinâmica de grupo se você não está disposto a, a fazer a atividade proposta, né? Tem gente que fica de cara feia assim, não te obriguei a estar ali, sabe? Você tá de mau humor, não gostou, não tem jeito, você tem que fazer, tem que curtir. Eu falava muito, eu abri e falei, gente, vocês já estão aqui, já saíram de casa e eram no Rio. Eu falei, tem gente que demorou 3 horas para chegar aqui. Então, que seja um tempo agradável. Né? De fato, é um processo seletivo, de fato, não vai passar todo mundo. Mas esquece isso, curte aqui. Vocês gostam de esporte, não gostam? A gente batia um papo, deixava a galera mais calma e seja você, dá seu melhor, você já está aqui, então não se esconda também, né? Legal. Ana, eu queria te fazer uma pergunta agora que é a seguinte: eu sei que tem muita gente que é muito tímida. E aí essas pessoas, às vezes, elas são comunicativas, elas são claras, elas são super competentes, mas são tímidas. E aí, para essas pessoas, você tem alguma dica para como se comportar na dinâmica? Porque às vezes, por ela ser tímida, por ela ser mais introvertida, ela acaba passando despercebida. O que ela pode fazer? Ou se dá para fazer alguma coisa, ou não? É só tentar não ser tímido na hora? É muito. Acho que tem muito treino, João. E aí acho que vem muito, que a gente já falou um pouco, assim, de autoconhecimento. Eu fico um pouco preocupada muitas vezes com esse rótulo, né? Às vezes você vira para alguém e fala que ela é tímida, e aí a pessoa passa a dizer a vida toda que ela é tímida e usa aquilo como uma barreira, sabe? Quase como uma proteção, porque a gente faz isso, viu? A gente usa um rótulo, algo que deram pra gente, uma característica que já falaram sobre você, e você usa isso como escudo. Fala, então eu sou tímido. Poxa, eu não vou chegar naquela menina, não vou chegar naquele menino porque eu sou tímida. Eu não vou me expor na dinâmica porque eu sou tímido. Calma, por que te chamaram de tímido? O que é tímido para você? Você tem dificuldade de expor a sua opinião quando tá todo mundo numa gritaria e você tem dificuldade de gritar? Porque isso não é timidez. Ou você é inseguro, você não tem muita segurança sobre aquilo que você está falando, ou você tem baixa autoconfiança. Então, eu fico um pouco preocupada com esses rótulos, tipo timidez, porque muitas vezes eles são grandes limitadores. E no final, você precisa entender o que está por trás dessa timidez e trabalhar isso, ser mais assertivo e trabalhar esse ponto. Sim. Então, saber identificar, e por isso que o autoconhecimento é tão importante. Legal, legal.
Bom, Ana, então agora vamos para a última etapa do processo, que é a etapa da entrevista. Então, eu já fiz o fit, fiz o currículo, dinâmica, cheguei na entrevista, entrevista com o RH. O que o RH tenta identificar nesse momento do processo? Porque ele já deve ter um monte de informação sobre você. O que vocês, RH, deixam para a entrevista, para descobrir na entrevista? João, na entrevista é um momento de ouro ali que eu tô cara a cara com o candidato e eu quero prestar mais atenção em como ele se comunica. Eu falo mais da vaga em si, então geralmente numa dinâmica de grupo a gente não consegue ser tão pontual e ali eu vou pegar as questões técnicas, as competências para aquela vaga e vou ouvir um pouco mais de você, algo que você ainda não teve espaço para me falar durante o processo seletivo, principalmente sobre as suas experiências. Quem é você? O que você fez? Como você me conta as suas experiências? E aí é um momento muito importante. Eu lembro que eu já tive alguns candidatos que pelo currículo, eu lembro que eu olhava o currículo e até mostrava assim para as pessoas, falava, esse é o currículo gabarito. Bem feito, cursos, intercâmbio, a pessoa teve um monte de oportunidades, certamente, tem uma boa condição, trabalho voluntário. E aí passava na dinâmica de grupo, chegava na entrevista. E aí, esse é um ponto muito importante. É muito menos sobre o que você fez e muito mais sobre como você dá significado para as coisas. Porque você pode não ter tido condição de fazer um intercâmbio, você pode não ter tido tempo para fazer um trabalho voluntário, porque você teve que ajudar em casa, você trabalhou no salão de beleza da sua mãe. Mas você vai me contar isso com pesar ou você vai me contar de como foi importante para você, de como você aprendeu a negociar com o cliente, a mexer no Excel e sabe, cuidar de um empreendimento, porque você teve que trabalhar 3 anos no salão de beleza da sua mãe. Então, e eu lembro de um caso assim que quando a pessoa chegou, eu saí da entrevista, e entrevista ruim, gente, é igual relacionamento, né? Você tá ali com a pessoa, não rende, você quer ir embora, dá vergonha alheia, e se o RH tá acelerando o papo, geralmente é porque não tá tão legal, né? E aí eu lembro que eu cheguei na minha mesa frustrada, era uma vaga que eu precisava muito fechar, e aí o meu estagiário me perguntou, eu falei, era o cara do currículo gabarito? Eu falei, mas é uma das piores entrevistas. Ele não me fala nada do intercâmbio dele. O cara, sei lá, ficou 6 meses na Austrália, mas ele não consegue dar significado para isso. A sensação que eu tenho é que ele foi porque tem que ir, porque o RH diz que é legal ter um intercâmbio. Ele fala inglês, mas isso já ficou até pequeno, perto do quanto ele não sabe contar as coisas, né? Então, é muito menos sobre o que você viveu, sobre o que está lá no seu currículo e muito mais como você dá significado para as coisas. Acho que isso é o que faz o nosso olho brilhar ali na entrevista, né? Independentemente do que você viveu, você conseguir extrair aprendizados. Isso vai de uma... E aí até para quem não tem experiências formais, né? Mas, poxa, o cara foi da Atlética. Isso era o que eu mais pegava. Eu contratava muita gente com esse perfil. O cara nunca trabalhou numa empresa, mas ele foi da Atlética, ele foi da empresa Júnior, ele foi da IESEC e ele vendeu rifa e me contou todo um negócio que ele fez para vender mais rifa, uma estratégia que ele criou. E ele organizava isso, organizava aquilo, organizava campeonato. É isso que a gente quer ver, principalmente no estagiário. Preciso ver que você tem fome, que você quer aprender, que você está curioso, que você mete a cara. Muito mais do que outras coisas, né? Estagiário com experiência de 10 anos. Não é isso. Legal. O que me chama a atenção disso que você falou agora, às vezes a gente, até voltando no papo de trás, a gente rotula muito as coisas. Então a gente pensa que o intercâmbio é uma coisa muito positiva e que eu ter trabalhado 3 anos no salão de beleza com a minha mãe é uma coisa muito negativa. Mas aí tem o ponto do significado e o ponto dos aprendizados também. Porque às vezes trabalhando num salão de beleza da sua mãe, você conseguiu ter aprendizados que fazem muito sentido para a vaga que você está aplicando ou para a empresa em que você está. E aí você saber dizer isso de uma forma interessante, às vezes quer dizer muito para o RH, né? Perfeito, João, perfeito. É menos o glamour das experiências que você viveu e mais como você olha para elas, né? Olhar com Legal. vergonha, com tem, ou olhar com o que eu aprendi com isso, né?
como eu entrei e como eu saí. O que eu sei Legal. graças a essa experiência. Se você não me contar isso, eu não vou adivinhar. Vai continuar sendo uma linha no seu currículo. Então, aprender a falar sobre a sua própria história, olhar para o que te aconteceu e de novo, né, sem ser repetitiva, mas dar significado para as coisas. Olhar para cada mudança na sua vida. E eu acho lindo quando eu vejo na entrevista alguém que pega coisas simples do dia a dia e tira aprendizados, né? Poxa, eu lembro de um menino que falou, eu mudei 12 vezes de casa. E ele me falou sobre cada mudança e sobre o processo de mudança. Eu falei, poxa, que legal, porque a empresa acabou de ser comprada. Eu preciso de gente que lide bem com mudança. Consiga encarar bem uma fase de imprevisibilidade, por exemplo. Então, acho que é muito nesse sentido. Legal. E aí, uma dica que eu acho que fica para quem se sente sem experiências suficientes ou sem cursos ou sem conhecimento suficiente é fazer justamente uma avaliação do passado e tentar encontrar dentro da sua história coisas que podem ser pertinentes, que podem ser trazidas para um currículo, para uma dinâmica, para uma entrevista, né? Porque às vezes coisas pequenas, mas com o significado correto, valem mais do que coisas grandes com significado pequeno, né? Exatamente. E não só para o passado, né? Olhar para hoje, porque de duas uma, ou você não correu tanto atrás dessas experiências, de fato você não tem muitas. Gente, por exemplo, que nada contra, né? Mas que super se dedica à faculdade, quer tirar as melhores notas e não vê nada além daquilo, né? Vai para a faculdade com aquela mentalidade do colégio, né? De tirar as melhores notas. Pode ser o caso, a pessoa realmente ter vivido poucas experiências, ter buscado pouco, mas geralmente o que eu vejo são pessoas que viveram coisas legais, têm história para contar, mas às vezes não se dá o trabalho de fazer uma autorreflexão e valorizar de fato aquilo que viveu, né? Olhar muito para o outro, né? Então meu amigo fez um intercâmbio e eu não fiz, fulano tem mais condição que eu. Cara, olha para o que você tem, honra isso e me conta de um jeito legal. Essa é uma habilidade, inclusive, de comunicação, de criatividade e acho que de se mostrar quem você é. Mais importante que sua nome, formação é a tua história, de onde você vem, é a famosa pergunta, por que eu tenho que te contratar, né? Se você não consegue dar uma resposta minimamente convincente para essa pergunta, e é uma que dá para chegar pronta, né? Não, a entrevista não precisa ser todo um improviso. Poxa, tem perguntas que eu vou te fazer. Então, quais? Me conta aí agora. Entrevista, e vai ser clichê, João. Não é aquela coisa, daquelas matérias, saiba o que o Google pergunta. Cara, isso é uma bobeira. Isso é para ver a capacidade de improviso, sabe? Se você chega numa entrevista e não sabe falar para a pessoa, sem pensar meio segundo, no que você é bom, no que você não é igual o lance do currículo. A percepção que me dá é que você não dedicou tempo a isso, né? Se você não tem o mínimo de autoconhecimento, né? E até de uma palavra hoje que está muito na moda, né? Que é a vulnerabilidade. Não tem coisa mais chata na entrevista do que o cara tentando me mostrar que ele é perfeito. Eu quero saber quem você é. Se você não quer me falar seus defeitos, ou se você fala que você é, como é que é? Perfeccionista, ansioso. Essa quantidade de gente que fala no defeito, eu trabalho muito. Eu falo, isso pra mim mesmo, a gente gosta de equilíbrio. Sua vida pessoal deve ser uma merda. O cara não quer falar defeito, sabe? E a gente tá atrás de um ser humano ali. É muito chato quando a pessoa não sabe falar sobre ela, porque a entrevista é uma mini investigação. Preciso saber um pouco mais sobre você. Claro, sobre as competências, sobre a parte técnica, mas eu estou contratando você para essa vaga. Se você não sabe se vender, me falar sobre você, como é que eu vou te comprar? Como é que eu vou te colocar dentro da empresa, né? Vou botar minha cara lá pro gestor e falar, entrevista esse cara aqui que ele é bom. Não consigo, não vou te bancar. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Quando você fala sobre defeito, às vezes um defeito que você tem é um defeito que pode ser completamente contrário lá para a posição que está aplicando. Vou dar um exemplo meu, assim. Eu sou um cara que tem dias que eu performo demais
e tem dias que eu chego no final do dia e falo, pô, hoje eu não performei muito, hoje eu fiz pouca coisa. Eu tenho oscilações que no final de uma semana, de um mês, me fazem bem, eu acho que entrego bem, mas eu tenho variações. É uma característica minha, mas pode ser que para alguma vaga isso seja péssimo. Você acha que vale a pena ser a vibe sincerão, falar realmente quais são todos os seus defeitos sem pensar em como que aquilo pode impactar na avaliação do recrutador? João, eu acho que no cenário ideal você conseguiria... Acho que quando você tem bastante clareza do que você é bom e do que pega para você, até no momento dessa pergunta você consegue adaptar um pouco. Então, é claro, eu já entendi que a competência para essa vaga é X e o meu defeito é exatamente esse. Se eu tenho clareza e bastante autoconhecimento, talvez eu não precise escolher esse para falar, né? Porque a gente tem uma lista enorme de defeitos. Geralmente o RH está pedindo um. Então, não precisa também se acabar com você mesmo. O que eu gosto de fazer, e fazia isso enquanto candidata e já vi algumas pessoas fazendo, no momento em que você fala, por exemplo, algo que você não é bom, nada te impede de falar o que você já está fazendo para isso. Então, olha, eu já percebi, eu lembro que eu entrevistava uma galera mais de engenharia, não só engenharia, talvez um perfil mais analítico, né, mais voltado ali para o racional, e essas pessoas poderiam ter, às vezes, lacunas ali em habilidade de comunicação, né? Eram pessoas mais introvertidas, tinham mais dificuldade de se expor. E aí é muito natural que isso aconteça, né? Então, a pessoa falar e ela já fala o que ela está fazendo. Fala, olha, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de me comunicar, mas eu até entrei nesse curso aqui que pode, que está me ajudando, ou então é algo que eu já trouxe para minha consciência e sempre peço feedback para os meus amigos depois que eu me apresento. Qualquer coisa que você me mostre que você também olha para esse ponto, né? Acho que pode ser uma dica legal para você não deixar de falar um ponto fraco seu, mas mostrar que você também não é conformado, né? Um ponto fraco meu é a organização, mas eu tenho tentado olhar mais para isso, tenho até uma agenda aqui que eu tento organizar meu dia, mas é o meu ponto fraco. E provavelmente você não vai ser o melhor do mundo nisso, né? Mas você está tentando minimizar esse ponto fraco e maximizar seu ponto forte. Claro. Ana, vamos lá. Tenho só mais duas perguntas para te fazer. Eu sei que a gente já está quase uma hora, mais de uma hora até falando. E aí a pergunta que eu queria te fazer agora é a seguinte. Quando você tinha uma entrevista, tinham algumas perguntas que você sempre fazia? É claro que, de acordo com o currículo, com a vaga, você acaba mudando, pergunta outra. Mas tinham aquelas perguntas que eram as perguntas de lei, assim, de uma entrevista? Você falou já dos pontos positivos e dos pontos negativos. Mas quais são essas outras perguntas? Eu pergunto isso pelo seguinte motivo. Você mesma falou que vale a pena você, o candidato, pensar nas perguntas que podem ser feitas a ele para ter uma linha de resposta. Quais são essas perguntas? Talvez eu tenha que responder de duas formas. A primeira, talvez o mais padrão aí, de saiba na ponta da língua seus pontos fortes, seus pontos fracos, saiba responder a pergunta por que você quer trabalhar naquela empresa, por que essa empresa e não a da esquina. Então, tenha uma resposta sincera e que de fato comunique por que você quer trabalhar lá. É pelo setor do mercado? É pela área? É importante para o RH entender isso, né? Então, acho que essas são as mais clássicas. Uma coisa muito importante, né? Acho que dentro dessas perguntas, tenha exemplos em mente, né? Tem exemplos para falar por que algo é seu ponto forte, por que aquilo é seu ponto fraco, dentro das suas experiências, né? Tenha exemplos, tenha de cabeça o que você de fato realizou, ações observáveis que você fez, comportamentos. Eu gostava muito de perguntar, e aí era muito um estilo meu e que cabia na empresa que eu trabalhava, né? Eu gostava muito de perguntar para a pessoa qual é a coisa mais legal que você já fez na vida. Queria muito ouvir essa resposta, porque eu queria conhecer a pessoa. E acredite, a maioria não sabe falar. Muita gente não sabe falar. Qual é a coisa mais legal que você já fez na vida? É uma pergunta, olha a oportunidade que eu estou te dando. Eu estou te dando uma pergunta que não tem resposta errada. A pior resposta que você pode me dar é ficar... coisa mais legal... Eu fico achando que a sua vida é super chata quando você não sabe falar.
poxa, eu já fui em tal lugar, fiz essa loucura. E aí, assim, a gente tinha gestores muito novos lá, então, de fato, as pessoas tinham esse interesse genuíno, queriam conhecer as pessoas com as quais elas iam trabalhar. Então, a gente tinha liberdade na empresa de perguntar esse tipo de coisa, né? Poxa, qual foi a maior loucura que você já fez? Para ouvir, de fato, a argumentação da pessoa, a história, como ela se comunica. Então, eu gostava muito de saber, mas acho que as mais clássicas estão ali nos pontos fortes, nas oportunidades, no ponto fraco, por que você quer trabalhar aqui, por que essa vaga. E aí vai depender muito, né? Tem posição que você explora mais a parte técnica, é mais importante você ver a experiência dessa pessoa num determinado setor, e para outras não. Como a gente está direcionando aqui mais para estágio, eu sempre dei preferência para conhecer mais a pessoa. De fato, conhecer como ela se relaciona e qual é a fome que ela tem, qual é o nível de fome que ela tem, o quanto ela quer aprender. Porque não dá para falando de entrevista ainda, né? O cara diz que ele é curioso, que ele gosta de aprender. Aí eu termino a entrevista, pergunto se tem alguma dúvida. Não. Bom, você não era curioso? Não quer saber, poxa, se o Zico trabalha aqui, se eu encontro ele no corredor? Você não quer saber o faturamento da empresa? Você não quer saber como é... Me pergunta como é trabalhar aqui. Você não é curioso? Eu gosto muito de autodesenvolvimento. Aí eu tenho alguma dúvida? Pô, me pergunta como você foi na entrevista. Poucas pessoas fazem isso. Por que você não aproveita? Você está de cara a cara com o recrutador. Mas como eu fui? Você pode me dar um feedback? Porque depois reclamar, RH não dá feedback. E que tá errado, viu, gente? Se não dá feedback, tá errado. Não estou defendendo o RH. Mas você tá de cara a cara com ele. Pergunta pro recrutador. Fui bem? Fui mal? O que você acha que eu posso melhorar na próxima? Você desmonta o recrutador. Se a pessoa faz isso comigo, eu aprovo na hora pelo interesse no autodesenvolvimento dela. Fica a dica, gente. Legal, legal. Ana, última pergunta, uma pergunta que me foi feita há pouco tempo e eu não soube responder a pessoa que me perguntou. Uma aluna minha do Excel perguntou assim: João, estou participando de um processo, eu já passei pela entrevista, passei pela dinâmica, vou para a entrevista final, que é a entrevista com o gestor. Só que eu não tenho noção de quanto que eu vou ganhar na empresa. Não sei qual é o salário que eles pagam para essa posição. Isso não foi avisado na hora do processo, do recrutamento, e é completamente cego para mim. E essa é uma decisão decisiva para mim, porque se o salário for, sei lá, de X para baixo, para mim não faz sentido, se for de X para cima, faz. Eu devo perguntar isso? Quando que eu pergunto? Como que eu busco essa informação? E aí eu falei, eu não sei, porque eu acho que é uma informação importante para você, mas eu não sei se você perguntar, vai causar uma impressão no RH de que você está pelo dinheiro ou que você, sei lá. Como resolver essa situação? João, eu iria muito... É muito mais a forma do que o conteúdo nesse caso. Se é algo importante para você, se é algo relevante, se ainda não foi falado no processo, eu não sei se essa pergunta deveria ser feita para o gestor, mas acho que se essa pessoa tem contato com o RH, um e-mail que seja, talvez depois dessa etapa, né, vai lá, faz a entrevista com o gestor, e aí sim vale perguntar, porque é uma informação relevante. Então é muito mais a forma que você pergunta, fala, olha, em qual etapa eu vou ter mais informações sobre o processo, porque talvez se o valor do salário não foi falado, provavelmente outras coisas também não foram ainda, benefícios. Às vezes isso vem junto, né? Benefício, carga horária, salário, bônus, etc. Tem o que não tem. Então, às vezes fazer uma abordagem direta, mas ao mesmo tempo delicada, né? Olha, eu queria saber em qual etapa vocês vão abordar essa informação. Para mim é um ponto relevante. Então, até para talvez economizar tempo de vocês, né? E eu acho que é uma informação importante para o RH ter também. Muitas vezes pode ter sido um descuido, muitas vezes pode não ter sido definido. Isso é normal. Para muitas vagas, existe uma faixa salarial, né? Existe um range ali que você pode variar e que você, dependendo do candidato que você acha, você oferece. Então, pode ser que o RH não tenha esse valor ainda, pode ser que ele só tenha uma faixa. Mas está tudo bem perguntar, eu cuidaria mais da forma. E talvez não para o gestor, para o RH. Legal, legal, Ana. Última coisa, prometo. Eu queria propor uma dinâmica, e aí você pode topar ou não, que é a seguinte.
Eu vou te dar 30 segundos e vou até contar aqui no meu celular os 30 segundos e eu vou te fazer 3 perguntas. Eu vou até te falar quais são as perguntas antes. A primeira pergunta é: em 30 segundos, me dá uma dica para montar o meu currículo. A segunda vai ser: em 30 segundos, me dá uma dica para eu ir para a dinâmica. E em 30 segundos, me dá uma dica para eu ir para a entrevista. São as 3 etapas, talvez, principais do processo. E eu limitei em 30 segundos. Currículo, dinâmica e entrevista. Dinâmica e entrevista. Isso. E eu limitei em 30 segundos porque eu acho que é um tempo que faz com que você seja obrigada a pensar nas principais coisas, nas principais informações. Então, se a pessoa, a galera está aqui já há mais de 1 hora o nosso bate-papo, e aí ela, pelo menos, sai do bate-papo com uma coisa assim, principal na cabeça dela. Vou montar meu currículo. Dica de 30 segundos da Ana, e a mesma coisa para a entrevista e para a dinâmica. A gente pode fazer isso? Bora, vamos lá. Então vamos lá, tô com o meu cronômetro aqui. Quando Beleza, der 30 eu te lá. falo, hein? Tá Vamos bom. lá, Ana. O que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer para estar com um currículo bacana, valendo? Vamos lá, gente. Currículo, menos é mais. Não precisa encher com todas as informações, com tudo que você já fez na vida. Cuida do capricho. Pensa, alguém pegando seu currículo, qual é a percepção que essa pessoa tem sobre você, de acordo com as informações que estão ali, com a disposição das informações, desde cor, desde fonte. Cuida para não estar poluído, porque é a imagem que eu vou ter de você, e adapta o seu currículo para a empresa. Boa, Ana. Perfeito. 30 segundos certinho aqui, 31, mas você parou de falar antes. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Próxima agora, segunda. 30 segundos para você falar o que eu tenho que fazer na dinâmica agora, dinâmica de grupo. Vamos lá, gente. Dinâmica de grupo. Tem uma apresentação pessoal sua, encantadora, que dê vontade do recrutador conhecer mais sobre você. Se ele gostar de você, você vai para a entrevista, você vai ter mais tempo para falar e você vai trabalhar em grupo. Então, pensa como você gostaria de trabalhar em grupo com as pessoas. Não seja submisso, também não seja agressivo. Ache o meio do caminho, você precisa ser assertivo numa dinâmica de grupo. Pô, perfeito. Ainda sobrou 5 segundos aqui. Eu vou dar os 5 segundos agora para a entrevista. Então, agora tem 35 segundos para falar eu ia sobre falar, eu ia falar palavrão na dinâmica. Não sei se pode falar palavrão aqui. Pode falar à vontade. Eu ia falar, usar 5 segundos para falar, não seja um cuzão, gente. Não seja. Não seja um cuzão, não seja um babaca. Só isso já tá de bom tamanho. Perfeito. E vamos fechar então agora com a entrevista. O que eu tenho que fazer? Então, o que eu não tenho que fazer na entrevista? Entendo. Vamos lá, gente. Entrevista, palavra-chave é autoconhecimento. Você não consegue vender algo que você não conhece. E eu preciso que você se venda, eu preciso te conhecer. Então, saiba falar sobre você, honra a sua história, saiba o que você fez que é legal, saiba seus pontos fortes, seus pontos fracos e conta para aquela pessoa por que você quer trabalhar nessa empresa. Você não consegue convencer ela disso, muito provavelmente você não é a pessoa certa para essa posição. Perfeito, Ana. De novo, bateu aqui 30 segundos. Você é boa nisso. Eu trabalho com isso. Que bom que eu consigo fazer isso. Obrigado demais por ter tirado quase 1 hora aí da sua noite para conversar comigo. Foi muito boa a conversa. Eu acho que, assim, de tudo que a gente conversou, teve um ponto que foi o ponto que mais chamou a minha atenção, um insight enquanto estava falando, que é o cara que não tem experiência nenhuma, ele tem que fazer uma reflexão, né, para pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu currículo, mas não é o fim do mundo. Às vezes, uma coisa que ele nem pensa que é, de fato, uma experiência, um trabalho que ele teve lá na igreja, alguma coisa que ele fez na atlética da faculdade, às vezes um trabalho que ele fez na comunidade onde ele está ali, pode ter um peso muito maior do que ele imagina. Então, acho que esse é um recado muito legal para quem está assistindo, porque eu vejo muita gente falando, pô, eu tenho muita dificuldade na hora de colocar as minhas experiências ou experiências profissionais. Então, às vezes não é uma experiência profissional, mas pode ser parada pelo RH como uma, né? É isso, né? Ao invés de você focar em ficar tirando leite de pedra da sua pouca experiência formal, foca em valorizar aquilo que você fez, aquilo que você viveu, seja isso de cunho profissional ou não, mas e até abre a sua cabeça para as próximas experiências que você vai viver, focar nos aprendizados. Então, como eu contaria para alguém os aprendizados que eu tive? E isso pode ser em tudo, gente. Às vezes, num relacionamento, você tem
aprendizados que alguém não teve no intercâmbio, sabe? Acho que é realmente ter um modelo mental de encontrar aprendizado em toda a experiência da sua vida, principalmente na adversidade, que é algo que a gente costuma olhar como algo que foi ruim, que a gente esconde, que a gente não conta. Mas se você, por algum motivo, passou dificuldade, saiu dessa situação, conta para o RH que ele vai querer saber, porque o que mais tem em empresa é dificuldade e problema para alguém resolver. Legal, perfeito, Ana. Obrigado mais uma vez. Galera que assistiu, curtiu, como eu curti também, comenta aí, fala pra gente o que achou, que é muito importante ter esse feedback. E valeu, Ana. Obrigado de verdade aí pelo seu tempo. Obrigada, João. Foi um prazer, espero ter ajudado. Valeu, galera. Qualquer coisa é só procurar. Um prazer ajudar aqui. Valeu.